Eleições 2022. Agora são 7 horas mais 34 minutos. A Rádio Jovem Pan está destinando um espaço a todos os candidatos desse pleito das eleições 2022, tanto aos cargos deputado estadual, federal, senador, porventura até presidente da República, que venham à União da Vitória, ou Porto União, para que, ao vivo, tenham um espaço de 30 minutos para falar dos mais diversos temas. A nossa produção separou 5 temas, dos quais achamos de extrema importância para toda a sociedade. Os 5 temas, as perguntas são iguais para todos, para garantir, então, a questão igualitária aos senhores candidatos e o mesmo tempo destinado a todos. São 30 minutos para 5 questões. Caso venha estourar o tempo antes do término das 5 questões, o candidato tem aí, então, a sua palavra final dentro desse tempo já pré-estabelecido para com todos. Aos assessores, aos candidatos que desejam participar desse espaço aberto para todos os candidatos, devem entrar em contato com a nossa produção através do telefone 42-3523-9649. Neste sábado, recebemos aqui no estúdio da Jovem Pan a candidata ao cargo de deputada estadual pelo estado de Santa Catarina, através do União Brasil, a Mariane Schor Caesar, Mari Schor, assim então, usando o seu nome político, para estar respondendo às nossas questões. Mari, a partir de agora, começando a contar nosso tempo. Bom, primeiramente, muito bom dia. Entre os temas selecionados, o primeiro já é questão de segurança pública. É dever do Estado garantir a segurança aos seus cidadãos. E como seria a sua atuação, você chegar lá, então, como uma deputada estadual, através de projetos e atuação junto ao governo do Estado, para melhorar o quesito de segurança pública no estado de Santa Catarina? Bom dia, Mari. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco das nossas ideias, dos projetos que nós temos para essa campanha de candidata a deputada estadual, representando todo o Planalto catarinense e representando toda a população catarinense. Em relação à segurança pública, eu trouxe todo o nosso plano de governo, né, para essa entrevista. Mas a gente tem que ter um foco muito importante no incentivo e na criação de áreas integradas de segurança pública, fazendo que coincida a circunscrição das polícias, do Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, defesa do consumidor, circunscrições de trânsito, sistemas prisional, as comarcas já utilizadas pelo Poder Judiciário e Ministério Público. Falando aqui do sistema prisional, nós temos em Joinville um sistema prisional que é modelo para o estado de Santa Catarina. O sistema carcerário, nós temos um aumento de casos de violência, de presidiários, de cárceres. E esse sistema, a gente não pode fechar os olhos para o que vem acontecendo no estado de Santa Catarina. Ele precisa ser revisto, ele precisa ser ampliado e ele precisa ser reformulado. Então, esse modelo que vem sendo desenvolvido em Joinville, ele é um modelo que tem dado certo, ele é um modelo mais humano e restaurativo. E é um modelo que Santa Catarina pode, com certeza, se espelhar e ampliar isso, fazendo com que as novas unidades prisionais, elas venham de forma restaurativa restabelecer essa ordem. Claro que não só na questão, a segurança pública não vem só na questão de ampliação do sistema prisional, que é um fato, é uma realidade. Nós precisamos ter a ampliação do sistema prisional. O sistema prisional que nós temos hoje, ele é um modelo muito antigo, né? Muito antigo, em alguns casos desumano. Nós precisamos criar modelos, incentivar mecanismos fiscais e tributários para que direcionem recursos para a segurança pública, a partir de encaminhamento direto de percentuais de impostos devidos, como ICMS, para projetos de investimentos na segurança pública. Porque tem que ter uma origem, um financiamento para que exista esse desenvolvimento.
Precisamos também da criação de núcleos integrados de atendimento às vítimas de crime e violência, em parceria com a OAB, Ministério Público, todas as organizações, para que deem suporte legal, social e emocional às vítimas de crime e de violência. Hoje em Santa Catarina a gente tem a Rede Catarina. Portunhão atua de forma assim, eu até quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a toda a Polícia Militar, que atua de forma com excelência, mas nós vemos, eu estive presente, participei da inauguração das salas de acolhimento da Rede Catarina de Portunhão, mas nós vemos que ainda precisa de muita estrutura, de muito suporte, de ampliação do sistema e de apoio para o fortalecimento desse trabalho. Hoje a vítima que sofre violência, ela pode ter algum tipo de acolhimento, pode ter algum tipo de suporte, digo a nível de estado, nas cidades, não é a realidade que Portunhão vive, não é a mesma de todos os municípios do estado, a grande maioria das cidades não tem esse tipo de suporte, não tem um lugar para onde essa vítima vai, essa vítima acaba voltando para casa, muitas vezes a mulher, ela é dependente financeira, tem os filhos, tem que sair de casa e não tem para onde ir. Em Camboriú, em Balneário Camboriú, tem um projeto que é Casa Ana, que é um modelo similar, é um modelo parecido com o modelo americano que tem de acolhimento de vítimas, onde eles fazem o acolhimento da mulher, dão um suporte inicial, fazem a inserção dessa criança de forma social na escola, para que essa mulher consiga aos poucos se inserir no mercado de trabalho e ter sua independência novamente. Então, esse modelo de segurança pública, ele engloba muitos quesitos e nós temos que olhar de forma bem criteriosa e minuciosa para cada segmento, para que cada segmento seja revisto, avaliado e trabalhado, mobilizando todas as forças possíveis, órgãos possíveis, para que seja feito de forma efetiva. Nosso próximo tema, candidata, é a educação, né, que é um dos pilares para qualquer esfera governamental, dentro do que lhe cabe, é claro, suas responsabilidades, sempre buscando melhorar desde a questão do primário até as universidades. E qual seria a sua contribuição para a área da educação, caso seja eleita a um cargo, então, lá na cadeira da Assembleia? Bem, na questão de educação, eu vejo que o Estado ele tem estado muito distante dos municípios. O representante do legislativo, ele precisa estar presente, estar próximo das suas cidades. Fazer uma parceria junto com os municípios para viabilizar projetos de educação de estado que tragam, de fato, melhorias para cada cidade. Os níveis de educação que cada cidade apresenta, a realidade de cada escola, muitas vezes é diferente de uma para outra. Algumas escolas sofrem com a parte de má informatização, algumas não têm cadeiras, algumas não têm estruturação de telhado, estrutura física. Então, em relação à escola, nós temos que pensar primeiro na estruturação do básico. Tem que ter o básico para que os professores consigam dar as aulas de forma digna, adequada, valorizar os profissionais que estão dentro da sala de aula, lutar por eles na Alesc, por valorização, por melhorias, condições de trabalho. Nós temos na nossa coligação uma proposta que é um pacto catarinense pela alfabetização. A gente quer implantar isso. Os candidatos de governo, os nossos candidatos a deputados, nosso candidato ao governo, que é o G. Loureiro, onde esse pacto, a intenção é trazer para todos os municípios, garantindo a alfabetização de forma correta para todas as crianças na idade em que até o segundo ano do ensino fundamental, onde atualmente, atualmente apenas 60% das crianças catarinenses, elas conseguem concluir essa alfabetização dentro do prazo. Então, esse pacto, ele vem para que incentive e a gente otimize, chegue numa porcentagem maior de alfabetização até o segundo ano do ensino fundamental.
Nós precisamos também pensar na questão da redução das desigualdades sociais e educacionais, priorizar incentivos aos municípios, às escolas, para que elas apresentem indicadores educacionais, como a gente tem visto os dados que vêm sendo apresentados no INEP de 2019, ou os mais atualizados disponíveis, que vêm apresentando abaixo da média estadual, regional e municipal. Então, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população, de 6 a 14 anos de idade, e garantir que pelo menos 95% dos nossos estudantes eles consigam concluir essa etapa da idade recomendada, conforme previsto do Plano Educacional de Educação. Então, a gente já tem metas para serem atingidas no Estado e nós precisamos fomentar meios para que atinja-se essas metas. Um dos caminhos é a modernização. Nós trabalhamos muito com o incentivo e modernização das escolas em novas tecnologias, inovação, né? Hoje, as profissões que a gente pensa que existem no modelo atual, em torno de 10 a 20 anos, muitas não existirão. Então, as escolas elas têm que estar preparadas para essa modernização que vão existir, que já está existindo, na verdade, né? Já está acontecendo. E os professores fazem parte desse processo, né? De formação e construção do nosso cidadão. Nosso próximo tema é o desenvolvimento regional. Bom, Planalto Norte Catarinense, por vezes, foi deixado de lado. Tanto é que hoje vemos outras regiões de Santa Catarina muito mais desenvolvidas aqui do que a nossa região. Que projetos teria a apresentar à nossa população aqui do Planalto Norte em especial, para que pudéssemos atrair novos investimentos, infraestrutura e assim, é claro, consequentemente, gerar mais empregos? Bom, em relação, quando a gente fala de desenvolvimento regional, eu faço parte já há algum tempo do grupo de lideranças do Projeto Sebrae, até conversávamos anteriormente a respeito disso, que é um grupo que trabalha estudos, projetos, e a gente estuda toda a realidade de uma região, não é a realidade de um município, é a realidade de uma região toda, e de que forma a gente pode desenvolver, né? Para que a nossa cidade possa desenvolver, a nossa região possa desenvolver, e a gente vê muita riqueza na nossa região, no Planalto Norte Catarinense, principalmente de recursos naturais. E a gente nós sempre nos perguntamos por que nós temos tanta riqueza natural, por que o turismo não cresce, né? Um dos fatores é a questão da infraestrutura. Né? O estado de Santa Catarina, ele possui hoje 3.734 quilômetros de rodovias federais e 7.155 quilômetros de rodovias estaduais. Só que dessas quilometragens que eu falei, 992 ainda não possuem pavimentação asfáltica. Nos trechos que possuem com pavimentação asfáltica, aproximadamente 60% dos trechos estão em estado ruim ou péssimo, o que diminui a competitividade das empresas e do nosso estado. Segundo o estudo feito pela Fiesc, apenas no Grande Oeste catarinense, mais de 70% das rodovias estaduais, elas estão em situação de manutenção insatisfatória. Então, quando a gente vai falar de desenvolvimento, não tem como não falar de infraestrutura. É segurança também. As cidades, eu estive recentemente em Timbó Grande, conversando com o prefeito, e uma das coisas que a gente falava era na questão de pavimentação. A gente fala aqui em Porto União em relação a 280, que precisa de duplicação, né? Isso traz desenvolvimento, isso favorece a escoagem de toda a produção que tem no município. A nossa região é uma região rica e forte na produção agrícola, né? Eu sei que tem um tema que vai falar agora da agricultura, mas é muito forte no agronegócio, na agroindústria, né? Então, a gente precisa da escoagem. A indústria, ela vem forte nesse segmento também.
Em cidades que têm uma infraestrutura ruim, o empresário não quer se estabelecer. Que empresário que quer pegar a estrada de chão com pedra bruta, colocar caminhão para transportar e vai deteriorar o seu maquinário, a sua estrutura, que demanda um alto investimento. Ele não quer isso. Ele vai para uma região onde tem uma infraestrutura melhor, onde tem uma logística, uma estrutura de energia elétrica muito boa. Então, hoje a nossa região, ela precisa, o Planalto Norte catarinense, ele precisa não só uma estrutura de pavimentação, nossa região ali, nós temos um trecho de Major Vieira que liga Canoinhas a Papanduva, que é 477, que sofre também, uma queixa, não é uma queixa agora, que começou esse ano, é uma queixa de muitos anos, 15 anos de queixas, reclamando da estrutura de pavimentação asfáltica. Então, outro quesito que promove desenvolvimento é a questão de representatividade política. O Planalto Norte precisa entender e compreender a importância de um representante político, ter alguém brigando, lutando por toda uma estrutura que nós precisamos para que ela seja construída. Alguém precisa estar lá todo dia, para que daqui 1 ano, 2 anos, essas obras comecem a acontecer e favoreçam o empresário. Ainda dentro que vai entrar na questão de agricultura, né, que a gente estava falando, a questão de tributação, né, o empresário, ele é favorecido, o desenvolvimento acontece quando a indústria se estabelece, se fortalece e diminui a tributação. Nós estamos passando por uma fase dificultosa, pós-pandemia, num momento delicado econômico, né? E a gente vê, esse ano eu estava vendo ali, teve um deputado de um partido, né, da esquerda que entrou no início desse ano com um projeto de lei querendo tributar o defensivo agrícola no ICMS de 17%. Na Alesc, em Santa Catarina. Então, um projeto de lei que entrou em tramitação. Então, isso para a agroindústria, o impacto disso não é na agroindústria, não é só no agricultor. O impacto disso, ele vem no mercado, no arroz, feijão, no trigo, que vai lá para a mesa, é no pão que está na mesa do consumidor final. Então, nós temos que vir... o pensamento dessas pessoas está totalmente errado, né? A gente tem que fortalecer o empresário, a gente tem que fortalecer, porque são eles a base, fortalecer o agronegócio, a agroindústria, para que eles cresçam e com eles o desenvolvimento aconteça, porque eles vão querer fazer com que o trabalhador aumente a empregabilidade, aumente o giro interno do capital financeiro. E com isso a economia gira, não só regionalmente, mas no estado todo, né? Nosso próximo tema, nosso quarto tema é a questão da saúde. Bom, aos poucos estamos aí saindo de uma pandemia, acabou escancarando alguns problemas que já existiam antes, né, da pré-pandemia, e outras situações que são bem corriqueiras na área da saúde. Aí vou citar falta de exames, médicos especialistas, falta de estruturas em hospitais, entre tantos outros problemas na saúde. E nessa tão importante área para a sociedade, no legislativo, de que forma poderia apresentar soluções para melhorias? Bom, a saúde, ela, no pós-pandemia, ela sofreu muito, todos sofremos. As famílias, elas foram devastadas pela pandemia. E, de fato, a pandemia só nos mostrou e escancarou uma deficiência na saúde pública que nós já vivemos há muitos anos. A saúde pública, não só catarinense, mas nacional, sofre um atraso da tabela do SUS há mais de 20 anos. Então, nós temos procedimentos que... Vou dar um exemplo da minha classe, fisioterapia, uma sessão de fisioterapia é R$ 4,44 numa sessão de um paciente neurológico de sequela de AVC, pelo SUS. Essa é a tabela que é paga. Então, nós temos que rever essa questão da tabela do SUS, ela tem que ser discutida em tribuna. Eu não ouço ninguém discutir isso.
Eu vejo que todo mundo leva para debaixo do tapete esse problema. Ele é um problema de saúde pública. A nossa saúde, ela está na UTI. Nós vivemos nos últimos meses, vimos nos últimos meses muitas situações nos jornais da falta de leitos de UTI neonatal, de UTI pediátrica. Isso só demonstrou a ineficiência do governo do estado, a falta de planejamento, organização, porque se nós prevemos que nós já sabíamos da realidade da pandemia que estava acontecendo em outros países, sabíamos que ia chegar no Brasil em um determinado momento, sabíamos também que em algum momento ia terminar e o impacto desse isolamento social viria de alguma forma para as famílias. A imunidade desse isolamento social também traria consequências e um aumento nos índices de afecções respiratórias. Santa Catarina tem alternâncias de temperatura. A gente tem momentos de muito calor e baixas temperaturas, né? Nós temos um pouquinho do inverno e um pouquinho do verão o ano todo. Então, o Estado tem que prever que nós vamos ter afecções respiratórias e a rede hospitalar catarinense precisa estar fortalecida, porque é lá na rede hospitalar que existe o limite que eu falo entre a vida e a morte. É lá na rede hospitalar que os pacientes são entubados. É lá que os pacientes precisam ter manutenção e atendimento adequado e intensivo para conseguir estender e prolongar essa vida e chegar ao ponto de recuperar ela de volta. Os profissionais são profissionais de média e alta complexidade. Então, a política hospitalar catarinense, ela precisa ser fortalecida. Hoje ela é a principal fragmentação do Estado na saúde pública. Nós temos muitos problemas na saúde pública, mas o maior que a maior dificuldade, o lugar onde nós mais enfrentamos problemas hoje em Santa Catarina é na rede hospitalar. Ele está nas políticas hospitalares catarinense. Ele precisa de mais suporte, precisa ser revisto também. Nós precisamos da ampliação das unidades de terapia intensiva pediátrica, das neonatais, precisa ter aumento de leitos hospitalares no estado e precisa ser revista a tabela. Os hospitais não aguentam mais com a tabela do SUS atual, que é oferecida, que não tem reajuste há 20 anos, manter toda a atualização que teve em todos esses anos. Não tem como manter da forma que está. E nós não podemos deixar que isso seja algo normal e aceite a situação como está. Nós precisamos lutar, bater o pé, lutar e ser ouvidos de alguma forma pelo governo. Excelente, candidato. Nosso quinto tema é a questão da agricultura, né? O Brasil aí tem um solo muito rico, uma agricultura muito forte, tanto é que a pandemia, a agricultura se manteve pujante. Porém, alguns setores dentro, né, da agricultura sentem ainda, por exemplo, dificuldades em manter-se no campo. Vou citar Santa Catarina como produtores de leite, produtores de suínos, muitos abandonaram a atividade por enfrentarem diversos problemas. Dentro da agricultura, que projetos poderia apresentar na Assembleia para fomentar ainda mais a agricultura de Santa Catarina, que é tão forte? Santa Catarina, hoje ela é destaque nacional e internacional. 60% da produção dela, ela é para exportação do agroindústria, do agronegócio. A agricultura catarinense, ela é avançada, ela é sustentável, ela é limpa, é mantenedora de milhares de empregos e exportacionista. Ela é a primeira produtora nacional da maçã, da cebola, do pescado, ostras, mexilhões, maior exportador de mel do Brasil e de suínos também. Então, nós precisamos... Tamanha é a força do agricultor e da agroindústria catarinense que nós precisamos ter políticas que favoreçam tributariamente o nosso empresário da agroindústria e do agronegócio.
favorecendo com que eles consigam aumentar essas produções, dar a eles incentivo para aumentar essas produções. Outra questão que nós precisamos, eu sei que teve uma reformulação da lei ambiental, mas precisa ter mais flexibilização das leis ambientais em Santa Catarina. Nós vemos uma realidade que no norte brasileiro a flexibilização é uma, e em Santa Catarina é outra. Né? E essa é uma realidade que o agricultor vê isso lá na sua base. Minha família é agricultora, meu marido é agricultor. Eu também, embora fisioterapeuta e trabalho no hospital, também acompanho a agricultura diariamente. Então, isso a gente vê diariamente, é todo dia. E se não tiver incentivo tributário, se não tiver incentivo para que tenha aumento dessa produção, o agricultor também não vai aguentar. Por isso que ele acaba desistindo, né? As famílias, a maior parte, antigamente as famílias, elas incentivavam que os filhos ficassem no agronegócio, ficassem na agricultura. Grande parte deles acabou saindo da agricultura familiar e veio para a cidade buscando grandes empregos com grandes salários. A partir do momento que você fortalece a agricultura familiar, fortalece o agronegócio, esse jovem agricultor vai deixar de vir para a cidade e vai entender que o negócio da sua família é tão importante quanto, e que a renda que vai trazer para a família e o crescimento econômico é tão importante ou mais importante do que vir para a cidade trabalhar. E ele vai ficar no campo trabalhando. Só que para isso tem que ter estrutura, desenvolvimento, tecnologia, né, incentivo tributário, principalmente maquinário para os defensivos agrícolas. Acabamos de falar, né, com o projeto de lei querendo tributar novamente o ICMS em 17%, isso para o agricultor nossa, isso derruba um agricultor, principalmente os pequenos agricultores. Então, o Planalto Catarinense, a gente tem a realidade do agricultor do Planalto Catarinense é pequeno e médio agricultor. É uma minoria que são grandes agricultores. E nós precisamos fortalecê-los. E é para isso que eu também estou indo candidata a deputada estadual em Santa Catarina, para defender. Essa é a minha segunda bandeira. A minha primeira bandeira é a saúde, a minha segunda bandeira é a agricultura, é o agronegócio, e é para isso que eu estou indo lá, para lutar por eles também. Excelente, bom, que já temos aí então cerca de 13 minutos, né, para finalizar o seu tempo. E agora é o nosso tema livre, né? Suas pretensões, afinal. Por que colocou o seu nome à disposição nessa eleição, a um cargo, então, como deputado estadual? Quais são as suas ambições dentro da política? E esse é o momento para que você possa, então, se direcionar ao eleitor, à eleitora que está nos assistindo, nos ouvindo, né, para que dê o seu voto de confiança nas urnas no mês de outubro, e desejar o nosso muito obrigado pela sua participação. Eu quero pedir de coração a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan que essa eleição é um momento muito importante, é um momento decisivo para o nosso Planalto Catarinense. Nós podemos mudar e transformar a realidade do nosso Planalto. Eu peço para que vocês pensem com o coração e pensem com a mente de vocês. Coloquem a mão na mente, a mão no coração. E votem em pessoas que representem vocês, representem a causa de vocês, representem a sua cidade, representem a sua região e que, de fato, vivam o dia a dia que vocês vivem, que entenda a realidade que vocês vivem e as dificuldades, que não seja uma pessoa vazia, uma pessoa que vem apenas apresentar uma ideia sem propósito. Eu venho pedir a vocês não apenas o voto de cada um, eu venho pedir o apoio, que vocês tragam a família, os amigos, os vizinhos, tragam todos próximos a vocês, para que vocês votem Marichor 44234 nessas eleições de 2022. Muito obrigada, Jovem Pan, obrigada, Thiago, obrigada, Juliano, foi uma oportunidade muito grande.
e eu fico muito feliz em estar com vocês. Muito obrigada. Essa foi a participação da candidata a deputada estadual por Santa Catarina, Mari Schor, através do Partido União Brasil.